Jeremias capítulo 18, versículos 1 a 6, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A didática do Eterno, ela é extremamente simples. Quando Jesus decide falar sobre graça, ele começa assim: olha, era uma vez 2 irmãos, e aí nos conta a história do filho pródigo, de forma que a didática do Eterno, ela é tão simples que a tentação para qualquer um que tenta pregar esse texto é deixá-lo mais rebuscado, mais profundo, mais cheio de referências. Mas o desafio nesta noite é manter a simplicidade da pedagogia do Eterno. E isso de fato é um desafio, porque nós vivemos num tempo de pregações performáticas. A gente não pode mais simplesmente abrir um texto e pregar. Parece que essa geração cobra da gente um estilo de pregação cheio das frases de efeito, da performance. Então, quando vocês colocam como tema um texto tão simples, é desafiador. E aí, refletindo nisso, eu percebi que essa geração, ela faz uma leitura muito cuti-cuti desse texto, Lud. Ela faz uma leitura muito romântica desse texto. Muito, sabe? Ai, e Deus pega o vaso e Ele vai amassando, e a sua impressão fica em mim. Essa é uma leitura tão doce. Você quase escuta o tema do Ghost lá no fundo, sabe? Oh, olha, sabe? É tão... Só que quando você lê o contexto, você vai entender que a situação era de calamidade, porque o povo havia se desviado dos caminhos do Senhor, o povo havia pecado, estava debochando de Deus, e pior, queriam matar Jeremias, porque é claro, quando você está numa situação de pecado, é complicado quando alguém vem cutucar a ferida. A representação que foi feita aqui, a representação teatral, mostrou e deixou isso muito claro. É o Eterno querendo tirar de nós aquilo que nos atrapalha, e a gente dizendo: não, sai para lá. E você vai perceber como esse texto é sério, porque no versículo 11, Deus diz: convertam-se.
E fica mais pesado ainda. No 12 há praticamente um lamento de Deus, porque Deus diz assim: olha, eu estou dizendo para o meu povo, converta-se, mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. A situação é pesada, a situação é séria. Eu não sei, Ludi, se todas as pessoas têm a noção do que está acontecendo aqui. Sabe por quê? Porque a beleza da dança, a beleza dos movimentos, em algum momento pode trazer a sensação de que tudo está em harmonia. Só que há uma dissonância nessa história. Sabe o que é dissonância? Os músicos entendem muito bem essa linguagem. A dissonância é quando um acorde ou uma nota dentro daquele acorde quebra, sai fora daquela linha melódica. É isso que está acontecendo aqui nesse texto. E aí, a pedagogia do Eterno, me parece aqui que tem 3 etapas muito bem distintas, muito bem colocadas. Num primeiro momento, Deus fala com Jeremias, ele diz: desça. Num segundo momento, Jeremias assiste ao processo do oleiro. E num terceiro momento, Deus explica. Veja, Deus poderia ir direto ao ponto. Deus poderia simplesmente chegar para Jeremias e dizer assim: Jeremias, vai lá e diz para o povo que eu posso fazer com eles como o oleiro faz. Horas, aquela atividade era muito conhecida na região. Por que Deus não podia ser mais objetivo, ir direto ao ponto, ser mais rápido? Eu imagino que para falar ao povo, você precisa primeiro ter experiência. As pessoas pensam, quando olham para alguém que prega, que ministra, que lidera, que docemente essa pessoa ouve a voz de Deus, vem aqui e fala. Acontece que o processo pedagógico do Eterno implica em primeiro ter experiência para depois poder falar, porque tem uma diferença significativa. Quando você tem a experiência primeiro, você fala com propriedade, os seus pés estão firmes, você tem convicção do que você está fazendo. Não é sabe, Lud, não é um movimento sem nexo. Tem sentido. Você começa a entender o que é que Deus quer fazer através de você. Mas Deus só vai te usar, profeta, e eu estou falando com todos vocês nessa noite. Deus só vai te usar depois que você tiver uma experiência com Ele. Vocês conseguem entender a seriedade do que está sendo ministrado nessa noite? Entenda uma coisa, diferente do que tem sido dito por aí, nem sempre Deus está na experiência. Eu vou te explicar. Entre o imperativo de Deus dizendo desça, e a explicação de Deus a respeito do que aquele processo significa, há um hiato, há um buraco, há um pedaço onde Deus provavelmente não estava.
Porque Deus diz a Jeremias: vai lá, desce na casa do oleiro e silencia. Jeremias assim o faz. E na casa do oleiro, ele está quieto, observando. Ele está quieto, refletindo. E ele está sozinho. Muitas vezes, eu estou para te dizer que em quase todas, no processo, Deus se afasta. Não, Ele não te perde de vista. Não, Ele não te deixa sozinho, mas Ele se afasta. Ele se afasta porque você precisa de solitude. Nós vivemos um tempo que as pessoas morrem de medo do silêncio. Está dentro de casa, está tão acostumado com aquela barulheira, todo mundo conversando, todo mundo lá, aí passa o feijão, passa daquela coisa, sabe? Passa o sal, e onde você colocou a minha camisa, mãe, aquela coisa. E aí se acostuma com o barulho, com as vozes, com aquela, e não se acostuma com o silêncio. Nós pentecostais, nós temos um problema sério com o silêncio. A gente tem dificuldade de perceber Deus no silêncio. Já percebeu que quando o culto está mais quietinho assim, alguém arrisca lá do fundo, aleluia. Parece que esse vazio nos incomoda. E é por isso que os processos de Deus muitas vezes doem. Porque no processo de Deus não há vozes. E glória a Deus, porque as vozes se encerram, silenciam-se. É muito provável que Jeremias não tenha entendido de imediato o que estava acontecendo ali. Ele está observando, olhando aquilo, e talvez, é conjectura minha, pensando: mas o que Deus quer me explicar com isso aí? Por que Deus me faz descer até aqui para entender o que está acontecendo? Por que Ele não falou logo de uma vez? O que é isso? O que tem a ver essa pessoa aqui rodando essa roda aqui com o barro? Deixa eu te falar um negócio. Muitas pessoas dizem que o que Deus está fazendo agora você não vai entender, mas lá na frente Ele vai explicar. Deixa eu te falar um negócio. Neste caso, Deus explicou para Jeremias o que significava aquela metáfora. Só que eu não posso pegar um fato pontual da Bíblia e fazer disso uma doutrina. Vou explicar melhor. Jesus disse assim: Pedro, eu preciso lavar os seus pés. Não, Senhor, não vai lavar não. Aí Jesus disse assim: ô Pedro, o que eu faço agora, você não entende agora, mas lá na frente você vai entender. De novo, eu não posso pegar um fato, eu não posso pegar algo histórico e fazer disso uma doutrina. Ou seja, eu não posso dizer que porque Deus explicou para Jeremias o que estava acontecendo, de que porque Deus explicou para Pedro que aquilo ele entenderia lá na frente, eu não posso fazer disso uma obrigação do Eterno te explicar por que é que Ele está fazendo isso na sua vida. Eu não posso fazer disso uma regra, sabe por quê? Porque quando Jó está sofrendo de todo tipo de ataques na alma, ataques no corpo, de todos os lados. E aí ele começa a questionar. E a gente que está lendo aquele livro como quem assiste um filme,
De repente Deus entra em cena, e a gente que está do lado de cá diz assim: bom, agora que Deus entrou na cena, Ele finalmente vai explicar para o pobre do coitado do Jó o que está acontecendo, que houve uma aposta, que Deus está tentando mostrar Ele vai explicar. Só que para a frustração de todo aquele que acha que Deus é uma equação que funciona como 2 mais 2 igual a 4, Deus diz assim: Jó, é o seguinte, quando você aprender como é que se cria uma estrela, aí eu te dou explicações do que eu estou fazendo. Jó, você sabe como é que eu faço dando ordens amanhã? Jó, você sabe como é que o sol se levanta? Você sabe como é que eu falo para ele: ô sol, se levanta, e ele simplesmente se levanta? Você não entende? Ô Jó, onde é que você estava quando as estrelas cantavam em meu louvor? Onde você estava? Deus ainda usa o sarcasmo, dizendo assim: me responde se você sabe tanto. Muitas vezes Deus não explica para você o que é que Ele está fazendo na sua vida, não é porque Ele é mau, é porque nós não temos capacidade humana de entender o que Deus está fazendo. Talvez Ele até quisesse te explicar, mas você não vai entender, e pior, além de não entender, você vai querer atrapalhar. Porque a gente é assim. Olha para a sua vida hoje, imagina se você soubesse o que é que Deus ia fazer com você. Você tinha dado um jeitinho de escapar, você tinha dado um jeitinho de não sofrer. De alguma forma parece que era distante o lugar onde Jeremias estava para onde ficava a olaria. Algumas traduções bíblicas omitem a palavra desça, mas eu estava lendo na NVI e eu falei: peraí, mas só está mandando o Jeremias ir, deixa eu ver lá no original. Isso é muito simples, você vai no dicionário hebraico ali, dá um Google, você vai achar, você vai encontrar lá a palavra yarad, de desça, o imperativo desça. Então alguns historiadores dizem que Jeremias ficava na parte alta da cidade, por ser profeta, mas a olaria ficava na parte baixa. Então, muito provavelmente ele tinha que fazer todo esse percurso até chegar na olaria. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a pedagogia do Eterno leva tempo. E tempo para nós é um problema. Nós somos a geração que manda um e-mail e em seguida manda uma mensagem de WhatsApp perguntando se você leu o e-mail. Nós somos imediatistas. A gente não tem paciência para quase nada. E a pedagogia do Eterno ainda leva tempo. Portanto, se você está na sala de aula de Jesus, acalma o teu coração, acalma a tua ansiedade aí, porque vai levar tempo. Leva tempo. Eu aprendo outra coisa a respeito disso. Nós somos barro. Parece simples, né? Parece muito simples. Mas entenda uma coisa: barro não tem valor. As pessoas brigam por tudo nesse mundo. Por ouro, por petróleo, mas por barro não. Ninguém se preocupa com o barro. 2 Coríntios 4:7, como a Ludi já falou, diz que nós temos esse tesouro em vasos de barro.
para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Você tem noção de que o que você traz aí dentro de você é um poder que excede a tudo, excede a tudo. A depressão, a solidão, a tristeza, a angústia, o pecado, a tudo ele excede até a morte. Mas para que ficasse bem claro que nós simplesmente carregamos isto, nós somos feitos de barro, a nossa constituição é barro, e a condição de barro revela a nossa fragilidade. Essa geração é humanista. Sabe o que é uma geração humanista? É uma geração que diz que você pode, que você é, que você consegue, que dentro de você está a força, que você, se olhar simplesmente para dentro de você, você vai conseguir conquistar, você vai conseguir derrotar. Por conta disso, essa geração está carregando um fardo de ser super, um fardo de carregar todas as coisas nas costas e dizer: eu posso, eu consigo, eu não preciso de ajuda. Só que quando nós entramos na sala do eterno, quando nós nos sentamos no banco da aula do eterno, isso é arrancado de nós, e a gente começa a perceber a nossa fragilidade. A gente começa a perceber que se um rim falhar, a gente já não é nada. A gente começa a perceber que se a gente continua vivendo essa vida na força do braço, a gente se arrebenta todo. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para que você reconheça sua fragilidade e dependência do eterno. Sabe o que é depender do eterno? Depender do eterno não é aquele negócio que você faz, tenta. Aí quando você vê que não dá para você fazer mais nada, que acabou o dinheiro, que acabou tudo aquilo em que você se apoia, aí você finalmente diz: ah, eu sou dependente de Deus. Não. Sabe quando nós somos dependentes de Deus? Quando a gente pode colocar a mão para atrapalhar as coisas e a gente fala: não, eu sou dependente daquele que me chamou. Ah, mas eu vou lá e olha, eu sou crente, mas eu vou lá e eu vou falar poucas e boas. Não, aluno do eterno não faz assim. Aluno do eterno diz assim: Pai, ela fez isso comigo, Pai, então, Senhor, coloca dentro do meu coração perdão. Sabe por quê, Deus? Porque eu sou barro. Deus, quando eu deixo esse barro falar mais alto, Deus, eu quero vingança. Quando eu deixo esse barro sobressair-se, ah, meu Pai, aí eu quero que o Senhor pague na mesma moeda. Mas Deus, quando esse tesouro que está dentro deste vaso de barro se manifesta, eu começo a entender que se o Senhor me perdoou, eu também tenho que perdoar. Interessante o texto mencionar
a roda. É um texto tão curtinho, mas ele faz questão de mencionar que o vaso está na roda. E sabe o que eu entendo a respeito? Porque cada um faz uma leitura. O que eu entendo disso aqui é que o processo de Deus é chato. Não é legal. Não. Sabe como é que a gente espera os processos de Deus? Como os judeus esperavam Jesus, vindo num cavalo branco. Ah, meu filho, eu acabei de chegar, agora pode ficar tranquilo, agora eu vou destruir seus inimigos. Ah, aquele chefe chato, eu vou acabar com ele. Ah, aquele pastor que fica pegando no seu pé, fica tranquilo, eu vou acabar com ele, eu estou chegando. O processo com Deus é chato. Você cheio de dúvidas, você cheio de questionamentos, cheio de incertezas. E sabe como é que está a sua vida? Não é chato? É cansativo. Fica assim que nem eu estou. Eu já estou cansado. Olha como é chato. Quebra, não quebra? A gente está vindo tão bem, dando glória, né? A nossa vida está assim. Não é chato? Eu estou achando, não sei vocês. E sabe o que eu me pergunto? Para que isso? Que sentido faz isso? Deus, para que eu estou passando por isso? Mas não faz sentido. Eu estou passando por isso. Senhor, eu não posso nem contar isso aqui que eu estou passando para as pessoas. Para que eu estou passando por isso? E a gente rodando. Rodar no Espírito é muito bom. Agora, rodar na roda do oleiro é chato. Parece que não vai dar em lugar algum. E sabe o que é o pior? No meio desse processo chato, enfadonho, repetitivo, cansativo, a gente quebra. Estava indo tão bem. Eu já estava meio tonto, mas estava chegando lá. Aí quebrou. Jesus, mas também não é para tanto, né? Foi só rachadinha. Foi tão... Vou te falar um negócio muito sério. Não é pecado admitir sua fraqueza. E eu vou te falar um negócio muito sério, muito sério. E eu tenho convicção do que Deus colocou no meu coração para te falar nessa noite. O Senhor quer te libertar. E eu vou ser muito claro. Eu tenho uns problemas às vezes. Você sabe que eu tenho toque, né? Eu estou tentando pregar com o ar caído. E aí nesses processos de toque, eu não gosto de pregação que fala que você vai passar por cima do mar. Não porque eu não creia numa vitória, mas porque não é muito claro. Você fala assim, mas como é que eu vou? Como assim? O que é o mar? Como eu vou passar? Porque Deus, nesse processo pedagógico, Ele traz Jeremias para si e explica exatamente o que significa cada coisa. E o Senhor quer falar uma coisa muito clara com você nessa noite. E eu vou ser muito claro e tenho muita segurança do que o Senhor me mandou fazer aqui hoje. Eu vou ser claro com você. Você está em pecado. Você está em pecado e por conta disso você está morrendo. E você está morrendo porque você morre de medo de confessar isto. E este teu medo está acabando com você. Só que eu conheço um
pouco esta família aqui. E a gente se sente tão abraçado, tão acolhido, que eu posso te dizer com toda a segurança, em nome de Jesus, procure o teu pastor, procure a tua pastora e confesse. Veja, o Senhor não quer te constranger, não. O Senhor não quer te humilhar, não é nada disso. O Senhor quer te libertar. O Senhor quer te arrancar dessa situação, sabe para quê? Para você ter vida. Porque enquanto você está guardando isso para si, dizendo para você que é só um problema, não é um problema. Problema é problema, pecado é pecado. Então a Bíblia vai dizer o seguinte: confessem as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Então entende uma coisa: você está morrendo por uma coisa que você não precisa. No momento que você sentar com alguém de confiança e disser: amigo, amiga, eu pequei, eu fiz isso, ora por mim. Nesse momento você será curado. E quando você for curado, a Bíblia diz nesse texto lá, se você olhar ele inteirinho, que ele vai dizer o seguinte: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não quer dizer que o justo ora e ele ganha carro, o justo ora e ele passa na faculdade. Não! O texto está sendo claro: o justo ora e o Senhor te cura. E como já foi dito tantas vezes aqui, você pode quebrar. Quebrar é natural dessa carcaça maldita. Quebrar é natural desse vaso de barro. É natural. Esse é o normal. O extraordinário é viver pela fé. Só tem uma coisa: você não pode quebrar longe da presença de Deus. Deixa eu te falar um negócio: é ilusão achar que você vai primeiro resolver esse problema e depois vir para a casa do Senhor. Não permita que a vergonha do teu pecado te afaste da comunhão, porque muita gente está pregando o seguinte: olha, deixe os seus problemas lá fora, vem para a casa do Senhor, mas não traga os seus problemas. Deixa eu te falar o seguinte: isso não é bíblico não. Biblicamente é o seguinte: vem para a casa do Senhor, traz todos os problemas para cá. Você está achando o quê? Que a gente não tem tesouro dentro desse vaso de barro para aguentar, porque você acha que isso é muito sujo? Eu sei quem eu sou. Como diz a música do Estevão Queiroga, eu sei quem eu sou quando as luzes se apagam. Portanto, traga os seus problemas para a igreja, traz para a comunhão. Tem um movimento que as meninas fizeram no começo aqui, que elas se juntam, uma de costas para a outra. São vocês três, né? Elas se juntam, uma de costas para as outras. Elas estão fazendo a apresentação separadas, cada uma no seu espaço, e de repente, em determinado momento, elas se juntam de costas umas para as outras. Sabe qual a interpretação que eu fiz isso? Porque a arte é interpretação, cada um faz a sua interpretação. A minha interpretação foi o seguinte: isso é comunhão. Ninguém quer saber o que você anda fazendo, como foi, dá detalhe. Não. A gente fica de costa um para o outro, mas a gente fica junto. A gente dá a mão. Não importa o que você fez. Não importa. Mas traz para cá. Confessa, fala. Sabe por quê? Porque no momento que você confessar, acabou. Acaba. Essa pressão que você sente
essa acusação maligna. Romanos vai dizer que não há acusação contra você. Ficou lá na cruz. O texto também vai dizer que o oleiro faz outro vaso, mas pelo que eu entendi, é com o mesmo barro. Não é isso, Lud? Vocês estudaram bem mais que eu. É com o mesmo barro. Ele quebra e aí faz de novo com o mesmo barro. Sabe o que eu aprendi disso aqui? Que não é uma lavagem cerebral. Não. Você vai continuar lembrando do seu passado. O evangelho não é para te dar amnésia. Só que sabe o que acontece? As tuas memórias são curadas. Você lembra, mas isso não te aprisiona. Você lembra, mas isso não te joga para baixo. Você lembra, mas isso te traz esperança. Sabe por quê? Porque você olha para lá, onde você estava, que era nas trevas, e aí você percebe que Deus te arrancou de lá e te trouxe para a maravilhosa luz. É muito longe. Aquilo lá serve como aprendizado. Já foi, já passou. Outra coisa que o texto vai me dizer é o seguinte. Versículo 4 diz que é conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Mais do que dizer que é Deus quem molda do jeito que Ele quer, esse texto me diz algo sublime. Cada vaso é único. Não há uma forma. Não sai todo mundo igual. Não é fábrica. Não é linha de montagem. Você é exclusivo. O Eterno vai te amassando. E lembra, ele não está muito bom esse dia. Ele não está muito bom, não. Ele está com raiva. Ele está irado. O que o povo está fazendo é coisa séria. Então se acostuma, porque vai doer. Ah, você não quer? Ah, entendi. Você quer andar conforme você acha que é legal, né? Ai, vamos não. Ah, agora você vai aprender. Sabe por quê? Porque eu não sou papaizinho babão que nem contam lá na terra, não. Eu sou Deus. Esse Deus que estão te apresentando dessa geração não é o meu, não. Esse Deus frouxo, não. Essa graça barata, não. A graça que eu aprendo na palavra do Senhor implica em arrependimento. A graça que eu aprendo implica em morte. É morrer para si todos os dias. A graça que eu aprendo é saber viver com pouco e com muito. Mas sabe o que acontece? Viver com pouco? Ah, a gente sabe. Ô, irmão, a gente é brasileiro. A gente passou pelo cruzado. Nem todos vocês. Nem eu, claro. Mas a gente passou por inflação, aquela coisa. A gente sabe viver com pouco, irmão. Tenho dinheiro, a gente compra um filé mignon. Não tem? A gente vai de contra, né? Não tem? A gente vai de frango. Não tem? A gente vai de ovo de novo, mas a gente se vira. Viver com pouco é tranquilo. Sabe qual que é a maior dificuldade? É viver com muito. E Paulo vai dizer que ele aprendeu a viver tanto com pouco quanto com muito. E é aqui que é a nossa dificuldade, porque quando não falta, a gente folga. Mas Deus tem uma história exclusiva com você.
O relacionamento com Deus é dinâmico. Não tem aquele negócio de, Deus fez assim comigo, faça assim, 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 que Deus vai fazer com você. A sua história com Deus, o seu negócio com Deus é com Ele. Ele trata com você de uma maneira, Ele trata comigo de outra. Às vezes Ele me pede uma coisa que é só para mim, não é para você não é regra não. E eu sou grato a Ele por isso, sabe por quê? Porque é exclusivo. É íntimo. Agora, é muito engraçado que Deus faz uma pergunta retórica. Ele diz assim: eu não posso fazer com vocês como o oleiro faz com o barro? Por que Deus faz uma pergunta retórica? Por que Deus não usa o imperativo? Por que Ele não diz para Jeremias: Jeremias, eu vou fazer com eles como o oleiro faz? Não. Por que Ele tem que fazer uma pergunta retórica? Sabe o que eu entendo? Deus está deixando aqui muito claro que Ele está triste com o seu povo. Irmão, esse tipo de mensagem não dá ibope não. Não dá 1 milhão de compartilhamento, não. Não. Só que eu louvo a Deus porque tem muita gente que está ouvindo o que Deus está falando através da minha pobre vida. Sabe por quê? Enquanto tem uma galera dizendo que nós estamos arrebentando, que nós vamos ser honrados, eu estou dizendo o contrário. Nós olhamos para esse país e a gente não vê mudança. Nós olhamos para esse país e a gente vê corrupção. Nós olhamos para esse país e a gente vê fome. Nós olhamos para esse país e a gente vê desigualdade social. Nós olhamos para esse país e nós vemos impunidade. Cadê a igreja? Cadê a igreja? Uma igreja em Natal se dispôs a ficar numa ponte, lugar onde muitas pessoas estavam se suicidando ali, e a igreja colocou pessoas, voluntários ali 24 horas. Se eu não me engano foi o Luiz Arcanjo que estava passando nessa ponte, parou e entrevistou um dos meninos. E ele falou: nós estamos aqui 24 horas, ele com o rádio, nós estamos aqui 24 horas, e quando a gente percebe que alguém está próximo a fazer isto, a gente conversa, abraça, dá uma palavra. Aí nós, igreja, olhamos para aquilo e falamos assim: gente, que coisa linda. É uma igreja em um ponto do país. Cadê as outras ações? O que é que nós estamos fazendo? E eu te faço essas perguntas para que você reflita comigo. Você acha realmente que Deus está exultando de alegria com o seu povo? Nós estamos folgando. A gente está cada vez mais se reunindo em campanhas para resolver os nossos problemas. A gente vem em campanhas pedindo para Deus tirar de nós os problemas. Senhor, me livra disso, me livra daquilo, me ajuda a pagar a casa, me ajuda a pagar o aluguel, me ajuda a comprar o carro. Senhor, tira essa doença. E a gente está tirando de perto ou tentando tirar os processos de Deus. É Deus tentando colocar você na roda e você dizendo que nem foi representado no teatro aqui: não, eu não quero ir para a roda, não, eu quero bênção, eu quero milagre, eu quero prosperar. Eu quero te fazer um convite especial nessa noite. Olhe para si e veja se você não está fugindo desta roda. A gente tem uma síndrome de carteiro, sabia? Quando alguém prega algo, a gente diz assim: oh Deus, olha Deus falando com fulana,
pena que ela não veio. Olha essa palavra aí é por irmão tal. Depois eu vou levar lá para ele. Esses dias eu estava pregando, e aí eu falei, não sei o que eu falei pesado, e um camarada lá no fundo disse assim: Deus não fala com parede. E é verdade, Deus não fala com parede, Deus está falando com você. Deus está falando ao teu coração. Então, em nome de Jesus, feche seus olhos, eu quero orar por você. Deus, eu ministrei a tua palavra, Senhor, conforme o Senhor me orientou. Deus, como eu queria ser aquele pregador avivalista, como eu queria ser aquele pregador que prega triunfo. Ô Jesus, mas o Senhor me trouxe e tem usado a minha vida só para pregar exortação. Ô Jesus, mas eu te agradeço, Pai, porque eu quero que a tua palavra prevaleça, Senhor. Eu quero, meu Pai, eu quero, Senhor, ensinar a tua palavra para que o maior número de pessoas possa chegar aos céus. Deus, eu quero ter, Pai, a honra de chegar no céu e poder dizer: Pai, olha aqui os meus frutos, aqueles que o Senhor me deu, Jesus, está aqui, Pai, está aqui, Senhor, pela tua graça e misericórdia eu cumpri o meu chamado. Eles ouviram a tua palavra, Senhor, e se arrependeram dos seus maus caminhos. Pai, o Senhor falou comigo a respeito de alguém aqui, Senhor, que está vivendo uma vida de pecado, mas, Pai, ele está cansado, ela está cansada, Senhor. Já chega, Jesus. Nessa noite arranca esse fardo, Pai. Dá a coragem. É o teu Espírito Santo que nos dá a coragem de confessar, Pai, o que tem que ser confessado. Espírito Santo de Deus, invade o coração dessa pessoa nessa noite, Pai. Que não passe de hoje, meu Deus, que não passe de hoje, Pai. Que ela confesse para que ela tenha paz, e quando a trombeta tocar, ela possa juntamente com a igreja subir. Eterno Deus, te louvamos porque o Senhor tem falado conosco. Cuida de nós, Pai. Dá-nos a tua graça para que nós sejamos obedientes, Pai. Que nós jamais sejamos rebeldes, mas que, como foi muito bem representado no teatro aqui, Senhor, que nós possamos entregar as nossas vidas, estes vasos de barro em tuas mãos, oleiro, para que tu faças em nós da maneira como te agrada, Senhor. Dizemos então, como Maria disse: cumpre em nós o teu querer, cumpre em nós o teu querer, e te daremos honra e glória para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe.